Ishi já tá na terceira visita à parte sul da pedreira, porque ele tem certeza que ainda tem pirita escondida ali. Só que no meio da escavação, o geólogo acaba sendo picado por uma cascavel. O rapaz então resolve cortar a própria mão para sugar o veneno. Na tentativa de pedir ajuda, ele vai pegar o celular, mas o aparelho escorrega e cai num buraco. Sem escolha, o homem sai correndo pela floresta, tentando chegar até sua cabana antes que o veneno vença. Só que quando finalmente chega, começa a passar mal e desmaia, enquanto o corpo trava uma batalha interna para expulsar o veneno. Nas horas seguintes, Ishi encara uma dor absurda e uma febre. Quando acorda, olha para a mão e vê o inchado, mas ainda não consegue levantar. À noite, dois homens aparecem tentando invadir a cabana, mas quando percebem que o dono está largado na cama, preferem ir embora sem ajudar. Dias se passam, Ishi fica naquele limbo entre vida e morte, até que finalmente levanta e percebe que o ferimento está quase curado. Depois de uns goles d'água, ele volta a dormir e na manhã seguinte acorda praticamente novo em folha. Vai até o carro, percebe que o veículo está coberto de poeira como se tivesse parado por séculos e segue para São Francisco. Mas ao chegar lá, ruas abandonadas, corpos largados e carros militares esquecidos no meio do caminho. Num letreiro, ele lê que uma infecção global tomou conta do mundo e que até os abrigos foram suspensos. A ficha cai. Enquanto ele estava apagado, o apocalipse começou. Ishi dirige até a casa dos pais e encontra a cena mais triste possível. A família foi pega de surpresa no meio de uma refeição. O pai está morto na cama, a mãe caída na banheira. Ele chora, cava um buraco no quintal e enterra os dois. Naquela noite, dorme em seu antigo quarto e no dia seguinte visita a igreja, onde encontra dezenas de fiéis mortos esperando por um milagre que não veio. Depois passa no mercado, pega suprimentos e tenta sair da cidade, mas a ponte está fechada. Irritado, decide pegar a estrada e ruma até Los Angeles, igualmente deserta. No topo de um hotel, depois de um banho de piscina e uns minutos de falsa paz, ele é surpreendido pela chegada de Milton e Anne. Os dois, já meio anestesiados pela bebida, mostram um vídeo explicando toda a tragédia da infecção. Desde que se conheceram, têm vivido de álcool e memórias ruins. Na manhã seguinte, Milton prepara um café e Ishi descobre o plano da dupla: viver bem até a energia do gerador acabar, e quando isso acontecer, usar a arma que guardam como saída final. Ishi tenta convencê-los a procurar sobreviventes, mas percebe que eles já desistiram da vida. Então decide ir embora antes de enlouquecer também. Ele dirige sem rumo até topar com um cachorro parado no meio da estrada. Adota o bicho e o batiza de Lucky. Com o novo companheiro, Ishi volta para a cidade natal, passa na biblioteca e pega pilhas de livros. Decide viver o tempo que tiver na casa dos pais, criando uma rotina com Lucky. Durante um ano, os dois se viram bem, mesmo com alguns surtos de solidão. Antes ele achava que ficar sozinho era bênção, mas agora entende que é uma condenação. Até que um dia, olhando o horizonte, Ishi vê fumaça saindo de uma chaminé. A esperança reacende. Ele vai até a casa e conhece Emma. Ao ver Ishi se aproximando, a mulher se assusta e já pega a espingarda, pronta para se defender. Mas logo percebe que ele não representa ameaça alguma e decide recebê-lo em sua casa. Enquanto tomam chá, Emma conta um pouco de sua trajetória até chegar a São Francisco e convida Ishi a passar a noite ali. Na manhã seguinte, em vez de seguir sozinho, o homem propõe que Emma se mude para sua casa. Assim ambos podem se ajudar e fazer companhia. Ao inspecionar sua nova residência, Emma checa a qualidade da terra do jardim, avaliando se é boa para o plantio. Nesse instante, Ishi corre para cortar a corda que havia pendurado no teto. Afinal, agora que encontrou outra pessoa, ele finalmente vê sentido em continuar vivendo. Ao abrir a despensa, Emma percebe uma infestação de ratos. Ishi a acompanha até o supermercado mais próximo para comprar veneno. No caminho, o casal se divide com 2 carrinhos para pegar tudo o que precisam, mas Emma fica assustada ao ver o corpo de uma mãe e sua filha no chão. Mesmo após tudo que passou, ela ainda não se acostumou com os horrores espalhados pelo mundo e decide lutar pela própria sobrevivência até o fim. Em poucos dias, Emma e Ishi se adaptam completamente um ao outro, como se sempre tivessem vivido juntos. Com o tempo, constroem uma forte relação de confiança e melhoram significativamente sua qualidade de vida. Empolgado em criar uma nova família, Ishi vai atrás de painéis solares para garantir energia elétrica, mas sofre um acidente e quebra o pé. Por sorte, conta com a ajuda de Emma para tratar o ferimento.
A mulher confessa sentir falta de estar no meio de outras pessoas. Quando Ishi melhora, Emma revela que está grávida, e o geólogo fica preocupado. Sua preocupação não é só com o bebê, mas com garantir a segurança da esposa durante o parto e proporcionar uma vida digna à criança. Emma acalma Ishi, que no dia seguinte vai à biblioteca pesquisar sobre obstetrícia, sabendo que não terão apoio médico profissional durante o parto. Nos meses seguintes, Emma mantém uma alimentação balanceada, mas um dia sente desejo por carne. Ishi parte para caçar, e apesar de se sentir mal por ter que matar uma vaca, segue as instruções do livro para separar as peças de carne e alimentar sua família. Enquanto realiza o trabalho, ele passa mal e precisa de um tempo para se recompor. Depois, retorna à casa e finaliza a instalação dos painéis solares. Com o desaparecimento de predadores naturais, os ratos se multiplicam rapidamente, dominando as ruas de São Francisco. Durante a noite, o casal percebe os roedores se aproximando e corre para remover o lixo antes que invadam a casa. Emma atira para impedir que atravessem a cerca, enquanto Ishi acende uma fogueira e queima a carcaça da vaca, mas nada adianta. Os animais continuam tentando entrar. Rapidamente, eles selam portas e janelas com fitas para conter a infestação. Porém, Ishi percebe que Lucky está preso do lado de fora e abre a porta para resgatar o cachorro. Nesse momento, dezenas de ratos entram na casa e ele passa a noite inteira tentando eliminá-los. Após a batalha, Ishi ajuda Emma a tratar os ferimentos de Lucky, que sobrevive. Com o tempo, os gatos de rua acabam com a infestação. Quando chega a hora do parto, Emma recebe todo o suporte do marido e, mesmo sem ajuda médica, o casal realiza o nascimento sem complicações. 6 anos após o apocalipse, Ishi volta para casa após um longo dia de caça e atropela algo na estrada. Ao verificar, encontra uma garota e corre atrás dela para tentar contato. Assustada, ela tenta se afastar, mas logo percebe que Ishi não quer machucá-la. Ele explica que é casado, tem 2 filhos e que ele e Emma vivem com outro casal, oferecendo abrigo caso a menina não tenha para onde ir. Mesmo assim, a garota decide seguir sozinha pela floresta. No entanto, ao retornar ao veículo, ela se esconde na traseira da caminhonete, acompanhando o geólogo discretamente. Quando chega em casa, Ishi apresenta sua família para Eve, mas a menina permanece em silêncio. Com paciência, ele decide dar tempo para que ela se acostume. Ao amanhecer, Maureen leva o café da manhã para a jovem, mas Eve a repele, ainda desconfiada. Com dedicação e gentileza, Maureen conquista sua confiança. Enquanto Eve toma banho, a mulher aproveita para examinar os itens da mochila da garota. Entre os pertences, Maureen encontra um caderno de desenhos assustadores e prepara um quarto para a nova hóspede. Enquanto isso, Ishi e George saem para caçar e descobrem a cabana onde Eve morava com sua família. Apesar de não saber o que aconteceu com os parentes da menina, eles percebem que algo muito ruim ocorreu ali. De volta a casa, a leitura da carta encontrada na mochila revela que Eve parou de falar por causa dos traumas. Consciente disso, a família decide adotá-la, oferecendo a chance de uma infância segura e feliz. Semanas depois, o terceiro filho de Emma e Ishi nasce, trazendo uma onda de alegria para o casal. Um ano se passa, e enquanto as crianças brincam no jardim, Ishi percebe movimentos suspeitos e pega sua arma. Com Emma e George, ele vai investigar e encontra a família de Molly. A mulher explica que leu o aviso deixado por Ishi e Emma 7 anos atrás sobre a existência de outros sobreviventes e resolveu procurá-los. Após alimentá-los, Maureen e George oferecem uma casa na vizinhança para a família de Molly. Ishi, desconfiado, não concorda de imediato, mas Emma consegue convencê-lo a dar um voto de confiança. No dia seguinte, Ishi os acompanha em uma busca por suprimentos. Durante a aventura, Molly invade um hospital abandonado, enfrenta um cachorro de rua com a ajuda de um extintor de incêndio e recolhe o máximo de remédios possível. Com o tempo, Ishi percebe que pode confiar naquele trio, e Emma, mais uma vez, tem sua intuição confirmada. Com a gravidez de Jean, a família cresce, e os novos amigos oferecem todo o suporte necessário. Logo, Maureen dá à luz ao primeiro filho, e George se emociona com a paternidade. As 3 famílias formam, aos poucos, uma pequena comunidade. Juntas, organizam a festa de aniversário de 13 anos de Heather. Nesse dia, uma forte tempestade derruba uma árvore, e Lucky, o cachorro, some. Ishi corre na chuva, encontra o corpo do animal e, abalado, é consolado por Emma. Pela manhã, ele enterra Lucky no jardim. Durante o enterro, um puma se aproxima das crianças. Ishi se joga na frente do animal e luta com ele.
ao ver o herói sendo atacado e finalmente fala após anos de silêncio, gritando por ajuda. Graças aos pedidos da garota, os adultos chegam a tempo e Molly cuida dos ferimentos de Ishi. Emma, por sua vez, elimina o Puma com 3 disparos. Após semanas de recuperação, Ishi retoma suas caminhadas e com o tempo recupera totalmente a saúde. Alguns anos depois, Heather e Rafe, filhos mais velhos, fazem uma viagem pelo país, prometendo voltar antes do inverno. Algumas semanas depois, uma seca atinge a região. Ishi vai ao reservatório investigar e encontra um trailer cheio de sobreviventes. Mantendo a cautela, dirige de volta para casa, mas Charlie o segue e tenta estabelecer contato. Charlie se apresenta e pede que Ishi e sua família o recebam por uma noite. Emma os convida para jantar. Durante a conversa, Charlie revela possuir uma perfuratriz e se oferece para cavar um poço na propriedade. Nos 3 dias seguintes, ele e sua equipe trabalham arduamente, enquanto Ishi ajuda a estocar combustível, garantindo que a tribo de Charlie possa seguir viagem quando o poço estiver pronto. Ao observar o comportamento dos visitantes, Ishi começa a se desconfiar que eles planejam tomar posse das terras, acendendo um sinal de alerta interno. Quando compartilha suas suspeitas com Emma, ela o repreende, lembrando que ele precisa aprender a confiar um pouco mais nas pessoas. Para clarear a mente, Ishi decide dar uma volta sozinho pela floresta, e claro, acaba se perdendo. Ao anoitecer, Emma, preocupada, se prepara para procurá-lo. Mas, justamente quando está prestes a sair, Ishi reaparece e leva uma boa bronca da esposa. Percebendo que ele precisava de um tempo sozinho para organizar os pensamentos, Emma decide perdoá-lo e começa a considerar que talvez ele estivesse certo sobre Charlie. Na manhã seguinte, a família retoma a árdua missão de cavar o poço. Depois de vários dias de trabalho, finalmente encontram água, mas a alegria de Ishi dura pouco. Suas suspeitas se confirmam quando Charlie deixa claro que não pretende ir embora. Naquela noite, após as comemorações, o demente ataca Eve no celeiro e Ishi corre para ajudá-la a ouvir os gritos da garota. Furioso, ele se reúne com a família e todos discutem como lidar com Charlie, agora revelado como um verdadeiro predador. Sem hesitar, Emma decide que ele precisa ser eliminado e recebe o apoio de todos. Com o martelo em mãos, Ishi vai até o trailer de Charlie e o convida a deixar a propriedade, mas ele se recusa. Emma e os familiares aparecem armados e Charlie zomba deles. Irritado e vendo que ele realmente representa uma ameaça à família, Ishi golpeia Charlie, e naquela noite o inimigo é eliminado, seu corpo descartado no oceano. Pela manhã, Ishi e Emma comunicam a equipe de Charlie, oferecendo-lhes a escolha de permanecer ou ir embora com Silas. Conhecendo o caráter duvidoso do líder, ninguém se opõe, e Silas é expulso. Horas depois, ele retorna implorando para ser aceito, mas Ishi recusa, consciente da cumplicidade de Silas com Charlie. 3 anos se passam. Quando tudo parecia estar tranquilo, Joey, o filho mais novo de Ishi e Emma, apresenta sintomas da mesma doença que quase aniquilou a humanidade. O patógeno se espalha rapidamente, e Molly organiza os mais resistentes para cuidar dos infectados. Apesar da dor de ver seu filho doente, Ishi se alegra ao saber que Heather voltou segura para casa. A alegria é interrompida pela notícia da morte de Rafe, levando Ishi a sentir que está sendo punido pelo assassinato de Charlie. Determinado a encontrar medicamentos, Ishi cruza a ponte de São Francisco de bicicleta e invade um hospital abandonado. Antes de partir, entra na capela e ora, pedindo perdão pelo crime cometido. Apesar da culpa, não acredita que seus filhos devam pagar pelos seus erros e implora para ser levado no lugar de Joey. Quando descobre que seu primogênito nunca retornará, Jim pergunta o que aconteceu. Heather explica que, ao longo da viagem, eles encontraram setas vermelhas que os guiaram para lugares inesperados. Percebendo que a busca estava os levando muito além do planejado, decidem retornar para casa. Antes de voltar, acampam no topo de uma colina e são abordados por um ladrão que tenta roubar toda a sua comida. Rafe tenta se defender, mas é atingido por uma faca. Heather, enfurecida, arremessa um machado no agressor, eliminando-o, mas não consegue salvar Rafe, que perde muito sangue. Na manhã seguinte, Corey pergunta sobre o homem que matou Rafe, e Heather descreve suas tatuagens. Corey percebe que foi Silas, mas decide guardar a informação. Enquanto isso, Ishi faz tudo o que pode para salvar Joey. Os infectados do acampamento estão em recuperação, exceto Joey, que piora dia após dia. Após semanas de cama, Joey não resiste e Ishi se perde na dor do luto. Em desespero, apaga o recado que Emma escreveu no muro e destrói a biblioteca, lugar favorito do filho.
Com o tempo e o apoio de Emma, Ishi consegue seguir em frente, recuperar a esperança e começar a vislumbrar um futuro promissor, aprendendo que, mesmo após perdas inimagináveis, a vida ainda pode encontrar formas de seguir adiante. Certo dia, durante uma caminhada solitária pela floresta, Ishi se depara com um pôr do sol deslumbrante e percebe algo que há muito esperava. A terra estava se curando. Um ano após a perda de seu filho, ele encontra o antigo diário de Joey, onde o garoto registrava toda a sua genialidade. Mesmo sem ter frequentado uma faculdade, Joey desenhou um protótipo de transformador de radiofrequência e diversos outros dispositivos que, na época, só existiam no mundo moderno, e aos quais ele nunca teve acesso. Ao folhear o caderno, Ishi descobre que o sonho do filho era encontrar outros sobreviventes e compartilhar com eles suas invenções. Movido pela vontade de honrar a memória de Joey, o geólogo decide usar aquelas anotações para construir um aparelho de rádio, na esperança de localizar outras pessoas espalhadas pelo planeta. Com a ajuda dos amigos, Ishi transforma o projeto em realidade, passando horas tentando estabelecer comunicação com alguma colônia remanescente. Preocupada com a obsessão do marido, Emma organiza uma distração, um jogo de beisebol com amigos. Após a partida, Heather comenta sobre as setas que encontrou durante a viagem com Rafe, cada uma acompanhada por uma sequência de números. Ao ouvir isso, Ishi corre de volta para o rádio, acreditando que ao sintonizar a frequência correta, poderá finalmente contatar outros sobreviventes. A emoção toma conta de todos na colônia, quando pelo rádio ouvem a voz de Penelope. Ela revela que vive em uma comunidade de 77 pessoas, em Point Lobo, antiga área de parque estadual a menos de 160 quilômetros de São Francisco. Na semana seguinte, Ishi e seus amigos partem para lá e, juntos, se unem à comunidade, formando uma colônia maior e mais forte. Ao completar 50 anos desde o início do apocalipse, que dizimou mais de 90% da humanidade, o geólogo passa seu martelo para Jack, o filho mais velho de Heather, sentindo-se sortudo por poder conhecer seus netos e testemunhar um futuro promissor, fruto de tanto esforço, esperança e perseverança. Todo mundo morreu! Acabou!